Bom dia, alunos do sétimo ano A e B, professora Lindete. Eu espero que estejam todos bem com saúde. E nossa aula de hoje é no percurso 7, População e Trabalho. Hoje, além da aula, que era para ter sido terça-feira passada, estou com problemas ainda na internet, mas deu uma melhorada, espero que dê certo. Hoje farei, além da explicação da aula, nós teremos a correção da atividade, ok? Vamos lá. Seguindo aqui o roteiro do livro, nós iniciaremos pelo seguinte tópico: população segundo setores de produção. O que são os setores de produção? Conjunto de pessoas que praticam alguma atividade produtiva ou a população economicamente ativa estão distribuídas nos três setores da economia: setor primário, secundário e terciário. Só que nos últimos anos tem surgido o setor quaternário. Tem autores de livros que ainda não consideram esse setor, mas já existe o setor quaternário, ok? O que vem a ser esses setores, né? Cada um de nós, quando vocês chegarem na sua fase adulta, da maioridade, vocês irão ingressar no mercado de trabalho. E qualquer que seja a profissão que vocês forem seguir, estará sempre um desses setores: o setor primário, o secundário, o terciário ou o quaternário, ok? O que vem a ser o setor primário? É o setor da atividade produtiva que está vinculado ao desenvolvimento da agricultura, pecuária e ao extrativismo, seja ele vegetal, animal ou mineral. Esse setor produz matéria-prima para o abastecimento das indústrias. Certo? Esse setor aqui é aquele setor praticado no campo, no meio rural. O setor secundário. O setor secundário atua no sistema industrial, enquadrando a produção de máquinas e equipamentos, produção de bens de consumo, construção civil e produção do setor primário, além de promover a distribuição dos produtos em forma de atacado. A parte dos caminhões, né? O setor primário produz, né? No caso, é voltado para a atividade primária, agricultura, pecuária e extrativismo. O setor secundário é aquele que engloba desde a retirada dos produtos aqui do setor primário, os caminhões, as cargas, até o passo de chegar na indústria, a transformação no setor industrial e na construção civil. Todos os produtos que saem do setor primário vão direto para o setor secundário, onde vão ser transformados, virar algum gênero alimentício, algum bem, algum material de consumo. Ok? Aqui explicando aqui nesse quadro ilustrativo. A partir daí, esse bem que foi transformado, ele vai para o mercado, vai para o setor terciário, né, que está diretamente ligado à prestação de serviços. No caso, principalmente do comércio, setor terciário. Ok? Aqui no caso, nós, professores, advogados, profissionais liberais, o comércio de uma maneira geral, todas essa parte de telefonia, de água, luz, de esgoto, telefone, todas essas empresas, os setores públicos de uma maneira geral, estão aqui no setor terciário da economia. E o setor quaternário? O setor quaternário, ele engloba aquelas atividades relacionadas à busca de novas tecnologias e conhecimentos relativos a várias atividades no ramo tecnológico, da informação, da informática, cibernética, robótica e da ciência propriamente dita, no caso da pandemia que nós estamos vivenciando no momento. A ciência está englobada aqui, os cientistas são do setor quaternário. Eles estão trabalhando, né, dioturnamente, dia e noite, à procura de quê? À procura de descobrir a descoberta, né, para a vacina contra essa pandemia que nós estamos vivendo. Ok? E depois que a gente viu esses 4 setores, tem uma sigla chamada de PA, que é População Economicamente Ativa. Que sigla é essa? O IBGE usa essa sigla, que é referente ao conjunto de pessoas que trabalham ou estão em busca de emprego.
E saber se esses dados fornecidos pela PA é muito importante. Por quê? Porque ele dá uma total visão da economia do país, do planejamento econômico, dá uma visão da população, como é que a população está vivendo, a população mesmo que tem idade de trabalhar, ela está trabalhando, todo mundo está trabalhando ou não, como é que está? Ok? Outro tópico a ser estudado aqui, as mulheres no mercado e as desigualdades no mercado de trabalho. Nós sabemos que nas últimas décadas a sociedade brasileira atravessou importantes transformações políticas, econômicas e sociais, e essas transformações afetaram muito o que diz respeito ao mercado de trabalho entre homens e mulheres. Okay? Podemos destacar o crescimento das mulheres no mercado de trabalho e, como consequência, mais autonomia para elas e um aumento da participação da massa feminina na população economicamente ativa, que até então as mulheres, algumas décadas atrás, há uns 50 anos atrás, as mulheres, a participação era mínima, não trabalhavam, depois começaram a trabalhar, votar e ter seu espaço no mercado de trabalho. Okay? No Brasil, as mulheres superam os homens nos indicadores educacionais no que se refere aos ensinos médios e superior. O que quer dizer isso? As mulheres estudam mais do que os homens, elas se dedicam mais aos estudos. Sendo assim, consequentemente, ela almeja melhores condições no mercado de trabalho. Ainda é pouco significativo, mas já teve uma grande melhorada. Okay? Um fator importante aqui também que o livro traz é o trabalho infantil no Brasil. A nossa Constituição, né, ela proíbe, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, os dois proíbem o trabalho infantil. O trabalho antes da maioridade é proibido. Só é permitido caso o adolescente, a partir de 14 anos, ele estude e o seu estudo, né, lhe dê a capacidade para ele se tornar um menor aprendiz. Mas, no momento que ele estiver trabalhando, ele está trabalhando. No outro período, ele tem que estar em sala de aula, tem que terminar seus estudos. Não pode atrapalhar. Tópico bastante importante aqui é sobre a pirâmide etária. O que é uma pirâmide? Todos os países têm a sua pirâmide etária. Já está dizendo, pirâmide é um gráfico em forma de triângulo, né? Etária de idades. É um gráfico utilizado para identificar a população de um país, de um local qualquer ou região, agrupando os habitantes daquele local, daquela região ou daquele país em faixas de idade e dividindo-os por sexo. Ou seja, nessa pirâmide tanto tem as idades como o sexo de cada um, masculinos ou femininos. Essas pirâmides levam em consideração as taxas de natalidade, mortalidade e expectativa de vida. Elas vêm sofrendo alterações ao longo das décadas, todas as pirâmides dos países, lógico, né? Todo mundo se modifica, o mundo vai se transformando, as pessoas também, e os modos de vida. Os gráficos são formados por barras superpostas e possuem topo, o corpo e a base. As barras inferiores correspondem à população mais jovem, os que vão nascendo, as crianças, né, ao nascerem até se tornar maior de idade. As barras superiores correspondem à população mais velha, as intermediárias são os adultos. Do lado esquerdo do gráfico apresenta a população masculina e do lado direito a população feminina. À medida que um país se desenvolve, a expectativa de vida da população vai aumentando e o formato da pirâmide vai se modificando, indicando que houve mudanças. Com o Brasil não é diferente. A base da pirâmide populacional brasileira vem diminuindo, a base, que é o início. Né? Por quê? Porque as famílias estão diminuindo o número de filhos. Enquanto a porção superior vem se alargando. Significa o quê? Maior expectativa de vida. As pessoas estão vivendo mais. Indicando a queda na taxa de natalidade, que é o nascimento, e o aumento na qualidade de vida e expectativa de vida da população. Observe aí em seguida, dei dois exemplos aí a vocês, a população do Brasil, a pirâmide de 2010 e a estimativa de 2060 como será. A pirâmide do Brasil em 2010 era assim. De um lado está aqui os homens, do lado esquerdo os homens, do lado direito as mulheres. Aqui ao centro são as idades. Ao nascer, 0 até 4,
de 5 a 9 e assim vai. Aí começa a maioridade, né? Tem as crianças, os jovens, começa a maioridade aqui, 30 até a idade, a partir dos 60 são os idosos. Então, como era a população do Brasil em 2010? Assim, muitas famílias já foram diminuindo. Se você pegar uma pirâmide anterior a 2010, principalmente em 1980, 90, antes de 2000, as famílias eram muito grandes, as bases eram enormes, bem mais larga. Então, foi diminuindo a base, as famílias foram diminuindo o número de filhos, e é a consequência dessa de 2010. Em 2060, se estima, né, uma estimativa, que a população do Brasil vai ter uma expectativa de vida maior, e se estima que a pirâmide será essa aqui. A população nascendo menos crianças, se mantém constante aqui até chegar na fase adulta. Quando chegar na fase idosa, diminui um pouco. E a expectativa de vida aqui bem maior do que se comparada com a de 2010. Ok? E o que significa? Não é vantajoso para qualquer país ser muito jovem ou muito menos muito velho. Né? Tem uma população de muitos jovens, nem de muitos velhos. Isso explica pelo fato de a maior parte da população economicamente ativa, PA, situar-se em faixa intermediária da idade. Assim, taxas de natalidade muito altas, por exemplo, diminui a média da idade, sobrecarrega economicamente a população adulta. Fato que se intensifica quando o investimento em população e saúde são baixos. Por outro lado, quando a população envelhece com o aumento da expectativa de vida e ocorre a diminuição brusca da taxa de natalidade, há novamente um sobrepeso sobre a PA. O que isso significa? Já que os impostos são pagos por essa população que manteram a previdência e a aposentadoria dos mais velhos. Né? Essa população mais jovem, que está com idade de trabalho, que está no grupo da PA, população economicamente ativa, tanto ela vai manter, entre aspas, a população que não tem idade de trabalhar ainda, que são as crianças e os jovens, os adolescentes, como vai manter a população de idosos, porque os idosos já estão aposentados. Trabalharam a vida toda, contribuíram com a Previdência Social e quando eles se aposentam, eles vão receber mensalmente um salário como se estivesse trabalhando, mas já trabalharam a vida toda para isso. Ok? Vale a ressalva de que um dia esses mais velhos também já sustentaram os aposentados da sua geração e assim por diante, né? E dessa forma, seus direitos previdenciários não podem ser negados, né? Ok? Assim, é preciso encontrar sempre um ponto de equilíbrio entre o nível da população, que deve ser preferencialmente como adulta, ou seja, nem muito velha, nem muito jovem, como é o caso da população brasileira atual. Ou seja, nossa pirâmide hoje em dia ela está na fase adulta. Nosso país deixou de ser um país de jovens, predominantemente de jovens, e está se transformando num país de adultos, né, de pessoas com idade de trabalhar. E daqui a alguns anos, estima-se que será um país de população idosa. Ok? Agora nós vamos à atividade da página 76, que era para ter dado certo passar para vocês. Hoje seria a correção, mas eu vou manter a correção. Ok? Coloquei aqui só as respostas. Vocês olhem as perguntas e vejam bem direitinho. Por exemplo, primeira questão. Qual é a importância do estatuto do estudo da distribuição da população segundo os setores da economia de produção? Serve para quê? Qual a importância? Serve principalmente para avaliar a economia de um país ou região, para o planejamento econômico e social de qualquer setor de produção. Através da estudo da pirâmide, né, dos setores de economia também, tem como se saber se aquele país está se desenvolvendo ou não. Ok? Em que setor da economia ele teve mais desenvolvimento, em que setor ele teve menos desenvolvimento e em que setor ele não saiu do canto. É muito importante. A segunda, explique o que é PA e aponte
quantos membros da sua família pertencem a esse conjunto. Ou seja, eu vou colocar aqui só o que significa PEA e vocês irão comentar, se Deus quiser, quando a gente voltar, o restante da questão. É o conjunto de pessoas que trabalham ou estão em busca de emprego, conjunto de mão de obra dos setores produtivos. Eu, no meu caso, eu estou no setor, que setor eu estou? Terciário, né? É o setor de prestação de serviços, tá bom? Terceira questão. O que contribui para o aumento do número de famílias chefiadas por mulheres no Brasil? São vários os fatores, dentre eles a maior autonomia financeira e, consequentemente, assume o sustento do lar, independentemente de existir cônjuge ou não. Em alguns lares tem os dois, tem o marido e a mulher, o esposo e a esposa, mas a mulher às vezes ganha mais do que o homem, né? Então tem como manter mais